Boa noite, terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos, a essa aula de projeto de vida. Eu sou a professora Luanda e nós estamos aqui depois de 2 semanas de retomada das habilidades. Vocês que acompanham as aulas de projeto de vida perceberam que a gente transmitiu 2 reprises, então hoje a gente está começando aqui a nossa aula ao vivo, e retomando o terceiro bimestre. E para me acompanhar aqui nessa aula, a nossa querida, esse furacão da sociologia, que é a professora Jenny. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Luanda. É sempre um prazer imenso compartilhar essa aula com você, com todos os colegas da rede, com os nossos estudantes, para pensarmos juntos, esses nossos projetos de vida, diante do contexto em que nós vivemos, Pensar aí essas competências socioemocionais, esse conhecimento produzido sobre nós mesmos, sobre a nossa relação, como conhecimentos transformadores. Eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade de participar. O prazer é sempre nosso em tê-la aqui nas nossas aulas, até porque a gente sabe o quanto você engrandece, enriquece as aulas de projeto de vida. Então vamos começar, até porque essa aula é a 5ª aula da jornada de desenvolvimento socioemocional. Então está aí na tela para vocês, jornada do desenvolvimento socioemocional, E antes de eu falar um pouquinho por que é a nossa 5ª aula, está aí o objetivo e as competências em foco. Então, o objetivo principal é refletir sobre o nosso desenvolvimento individual e dedicar-se ao processo de autoconhecimento. E as 2 competências em foco, as 2 competências que nós trabalharemos intencionalmente nessa aula, é a tolerância ao estresse e a persistência. Por que essa aula de jornada do desenvolvimento socioemocional, que lá no caderno do aluno a gente chama de missão permanente, é a 5ª aula? Porque a gente falou sobre essa jornada, sobre esse plano de desenvolvimento no primeiro bimestre, que foi aquela aula de sensibilização maior. A gente falou de algumas competências socioemocionais, a gente conceitualizou algumas das competências, a gente pediu para o aluno escolher 2 competências que seriam trabalhadas nesse plano de desenvolvimento no decorrer do ano letivo, no decorrer do bimestre, principalmente no primeiro. No segundo, a gente fez uma revisão, uma autoavaliação dessas competências, e a gente vai falar novamente até para que na aula da semana que vem a gente fale sobre o preenchimento das rubricas. As rubricas é aquele instrumento de autoavaliação que o aluno vai lá na Secretaria Digital e preenche a etapa que ele está desse desenvolvimento, até para que depois o professor consiga ter uma noção do desenvolvimento desse aluno. Então, só continuando aqui na tela, como de praxe, já a gente sempre começa com a mensagem inicial, e hoje a mensagem é do João Guimarães Rosa, esse grande escritor brasileiro, que diz lá: refresca teu coração, sofre, sofre depressa, que é para as alegrias novas poderem vir. Então, sossega o coração, sofre depressa, até porque ninguém gosta de ficar sofrendo durante muito tempo, para que a alegria possa voltar. E é muito importante a gente falar para o nosso aluno que, da mesma forma que as alegrias são passageiras, são efêmeras, não duram para sempre, da mesma forma o sofrimento. Às vezes o aluno está lá naquele sofrimento e a gente sabe o quanto o adolescente às vezes é dramático, fala: fica sossegado, refresca esse teu coração, que esse momento vai passar e novas alegrias virão. Até porque quando a gente é adolescente a gente faz um monte de plano, o adolescente está pensando já se vai entrar na faculdade, principalmente no terceirão, se já vai começar a participar de entrevista de emprego, se vai fazer um curso técnico, enfim, ele está com a cabeça ali a milhão, digamos assim. Então está aí a nossa mensagem para ele. E para começar, o tema da nossa aula, já que é a jornada em busca desse desenvolvimento socioemocional, a gente colocou aí na tela para vocês uma metáfora da bagagem. Então diz lá: podemos imaginar que a vida é uma viagem, uma jornada em busca do nosso desenvolvimento e da realização dos nossos sonhos.
né? E, de fato, essa pequena passagem é uma metáfora, né? Eu acho que todos nós, no decorrer da vida, né, nesse delinear do percurso, já que o percurso da vida não é traçado, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem poder sobre tudo, a gente até tenta controlar. Conforme a gente vai caminhando, a gente tenta, né, através do planejamento, a gente tenta controlar, mas nem sempre é possível. Então está aí esse desenvolvimento, esse caminhar, né, aquela famosa frase, é caminhando que se faz o caminho, em busca da felicidade, porque quando a gente fala em sonhos, a gente necessariamente está falando em ser feliz, né? Se a gente perguntar numa sala de aula, principalmente do terceirão, né, o que ele quer da vida, eu garanto, né, que 99% ou 100% vai falar ser feliz, né? E a felicidade tem a ver com a realização dos nossos sonhos. E sonho não tem como medir, né? Quando a gente escuta alguém contar sobre o sonho, né, o grande sonho da vida, a gente não tem como menosprezar ou falar assim, que sonho bobo, né, ou que sonho fora do contexto, né? A gente pode até colocar a diferença entre sonho e fantasia, mas quando a gente fala em sonho, né, em buscar um sentido, um significado para a vida, não tem como a gente medir. E continuando lá, diz, nessa jornada, vamos colocando alguma coisa na nossa bagagem. A gente coloca, mas lembre-se que a gente também pode tirar. Essa bagagem é aquilo que nós aprendemos, que nós experimentamos, enfim, que nós vamos preenchendo a nossa memória e formando a nossa identidade. De 2020 para cá, passamos por uma jornada de descobrimento e autoconhecimento. A pandemia fez com que aprendêssemos coisas novas em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. Aí você poderia perguntar, você é estudante dentro de casa ou na escola, né? Essa bagagem é igual para todo mundo? Não, né? A gente sabe que conforme cada um vai trilhando, né, vai desenhando o seu percurso, a bagagem é diferente. A identidade, a história de cada sujeito, né, de cada estudante, de cada ser humano é diferente. Eu já vou até pedir, antes da gente, né, de eu chamar aqui a participação no chat, para que a professora Jane faça alguns comentários. O que você tem colocado na sua bagagem, professora Jane? Ou tirado na bagagem, né? Eu gosto muito, Lu, dessa metáfora da bagagem. Eu acho ela muito construtiva, né? Porque ela traz essa dimensão do quanto que nós estamos nos ampliando sempre, né? Então, a cada lugar que nós passamos, a cada experiência, a cada nova relação, a cada novo aprendizado, essa bagagem se amplia, né? Então, essa bagagem, ela também, ela vai funcionando, ela por combinações, né? Como um quebra-cabeça, né? Cada bagagem tem uma identidade própria, que é formado pelos caminhos e pelas escolhas, pelas oportunidades e pelos desafios que cada indivíduo passa. Então, você acabou de colocar, né, essa dimensão da bagagem relacionada com a pandemia. Desde 2020, nós passamos por grandes transformações da sociedade. É um momento muito difícil, de muitas perdas, de muitas adaptações. Então, um grande aprendizado foi como ser professora, né, remotamente. O Centro de Mídias ele surgiu, ele permitiu conexões, né, entre professores e estudantes, entre os professores do Centro de Mídias, os professores da escola, tudo isso mediado pela tecnologia, os celulares, os computadores, que antes eram uma ferramenta de entretenimento, passam a ser uma ferramenta fundamental para o nosso aprendizado, para continuarmos a aprender e aprender a aprender mais e aprender mediado por computadores, celulares, né? Então, essa foi um dos aprendizados nesse percurso que é a vida, de 2020 até aqui. Perfeito. E agora eu vou chamar aqui, né, a participação dos alunos e dos professores também. Então, a nossa primeira interação pelo chat, que diz lá, o período de pandemia e isolamento social nos fez vivenciar e aprender muitas coisas a respeito de nós próprios e do mundo em que vivemos. Pensando nesse contexto de pandemia, de 2020 para cá, o que você adicionou à sua bagagem? Então, essa é a nossa pergunta inicial e 2 minutinhos para vocês participarem. A gente já volta.
Muito obrigada aqui pela participação de vocês e eu gostaria de mandar um abraço para o professor José Acácio, que eu percebi que ele estava participando da aula do segundo ano, da segunda série do ensino médio. Eu sempre erro, né? A gente acaba falando ano, mas é série. E vi que ele está aqui participando, né? Eu sei que vocês, né, muitos, praticamente todos, já voltaram para as escolas e estão aqui firmes e fortes. Jenny, você quer compartilhar algum comentário de algum professor antes de eu chamar a próxima interação? Com certeza, Lu, nós colocamos aqui, nós tivemos várias contribuições, inclusive do professor José Acácio, né, dizendo, o próprio professor José, ele colocou que aprendeu a dar aulas online. A professora Isabel falou que aprendeu mais sobre esperança. Nós tivemos também contribuições que falam sobre ter aprendido mais sobre gratidão, né? E muitos professores colocaram essa resiliência, esse processo de aprendizado, né, de ser mais flexível, né, de se adaptar às circunstâncias adversas que a pandemia ela trouxe, né, para todos nós. Então, os professores eles colocaram, inclusive a aluna Noemi também falou que aprendeu mais sobre gratidão, né? Então, foram esses aprendizados aqui, esses primeiros aprendizados que os colegas e os alunos colocaram para a gente. Perfeito. Inclusive, a professora aqui, Maria Salete, já adiantou a nossa segunda interação, né, de parar para olhar para o outro, né? Normalmente a gente está naquela correria do dia a dia, sem tempo, né, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e é num momento de crise, né, quando fala assim, olha, agora você vai ficar em casa, né, você não pode sair porque está acontecendo isso, isso e aquilo, que a gente para pensar na vida, né, não só em relação à comunidade, à sociedade, mas também à nossa própria vida, né? Às vezes a gente fica no automático e não para refletir a respeito de si próprio, né? Até porque pensar sobre si mesmo, já que uma das competências é o autoconhecimento e o objetivo da aula é o autoconhecimento, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar no que está fazendo, no que pode melhorar, nas nossas fragilidades, falar sobre as nossas fragilidades, né? Até porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes a gente tem que fazer aquele papel de super-herói ou parecer super-herói. Então ela já adiantou a segunda interação, né? A resposta da segunda interação, que é quais mudanças ocorreram na sua vida e na comunidade. Então, um minutinho e a gente já volta com os comentários da Jenny. Muito obrigada, colegas professores. Nós tivemos aqui algumas contribuições. A professora Vanderleia, ela colocou que uma das maiores alegrias nesse momento é estar vivo depois de tantas mortes, né? Depois desse cenário, esse contexto, esse é um sentimento, né, que ela traz, um aprendizado, uma bagagem. Já o professor José, né, o nosso colega que está participando, ele colocou que um dos aprendizados é a resiliência e a tolerância ao estresse. A professora Ivani, ela falou, no campo educacional, né, novas formas de aprendizagem, interação e comunicação. Né? Já a aluna Rafaela, ela colocou valorizar as pequenas coisas e as pessoas. Então, nós temos essa dimensão, uma no campo das nossas bagagens individuais, e a outra também no campo da nossa bagagem enquanto sociedade.
né? Porque nós, quando falamos em projeto de vida, nós inserimos o indivíduo dentro de uma história, essa história compartilhada, essas estruturas que envolvem a família, a escola, a saúde, o próprio Estado, né? Falamos sobre emprego e desemprego, como tantas pessoas foram afetadas, tiveram que fechar por um tempo aí os seus estabelecimentos, gerando uma crise no sentido de que as pessoas têm mais dificuldade de encontrar empregos. Nós também estamos falando que nós estamos mudando a nossa história, falamos sobre mudarmos, né, com a tecnologia, né, como nós construímos a educação, né? Então, quando falamos no indivíduo, nós nunca estamos sozinhos, o indivíduo nunca está só, né? O estudante, o professor, está sempre inserido dentro dessa sociedade. E a sociedade complexa, que envolve aqueles que moram no campo, que moram nas cidades, que moram no centro, na periferia, no litoral. Então, quando nós falamos sobre projeto de vida, é uma reflexão sobre os nossos sonhos, e nós sonhamos sempre, como diz Paulo Freire, o sonho é sempre político, envolve muitos cenários, né, que nós precisamos enfrentar e enfrentarmos juntos. Nós estamos pensando também na maneira em que nós sentimos, como nós enfrentamos o desafio da pandemia, quais bagagens e aprendizados nós colocamos, bagagens e aprendizados emocionais, como nós nos ampliamos os conhecimentos, né, sobre o mundo que nós compartilhamos agora. Então, falar sobre projeto é sempre falar sobre uma prática, falar sobre um sonho, sobre um conjunto de sentimentos e também de ideias, né, que nos move, essa máquina que nos move para o mundo. Não é isso, professora Luanda? Exatamente, até porque a educação não está isolada, né? É importante a gente falar desse projeto de vida, como a professora Jenny colocou lindamente, é individual, mas no sentido coletivo. E envolve socioambiental, né, questões socioambientais, envolve questões socioculturais, socioeconômicas, né? Então, é importante a gente abrir esse leque e quando a gente fala em sociedade, envolve o outro, envolve olhar o outro. E a gente vai falar de um conceito que eu tenho certeza que durante a pandemia vocês escutaram muito, né? Não só aqui nas aulas de projeto de vida, mas também na mídia, né? Na escola, no trabalho, né? A gente vem falado muito da questão da empatia e da alteridade, né? O que é empatia, né? Conceitualizando, empatia é colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do outro, até porque a gente sabe que é difícil, né? Então, quando a gente fala aqui discursivamente sobre empatia, envolve a prática também, né? Falar assim para o outro, eu entendo a sua dor, e ficar naquilo, entende a sua dor, e aí vira as costas, sai julgando, né? Então, é olhar para o outro, é falar pelo outro, né? Então, envolve essa coisa do outro, aceitar o outro como ele é. E quando a gente fala de empatia no ensino médio, a gente traz o conceito da alteridade, que os alunos trabalham lá nas aulas de filosofia, principalmente o conceito do pensador Emmanuel Levinas, né, que ele fala que a alteridade é brigar pela existência do outro, né, asseverar a existência do outro. E quando a gente fala o outro é diferente, tudo bem ele ser diferente. Não é porque ele é diferente que eu devo me afastar dele. Quando a gente fala da escola, numa sala de aula, a gente tem identidades diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, né? Então é importante que esse aluno saiba escutar a diferença do outro, e não só escutar, porque quando ele escutar a história do outro, ele passa a compreender o outro, mas também a ver e aceitar, né? Já que na escola tem muito bullying, né? E o professor que está na sala de aula sabe muito bem disso, que um dos maiores problemas é o bullying, é essa separação, né? A gente fala que é a turma do fundão, a turma da frente, né? Aqueles alunos que passam a vida inteira na mesma sala de aula, na mesma turma e não se conhecem, é se abrir para o outro, é tentar, né? A gente fala em compreender o outro, mas é pelo menos fazer esse movimento, esse exercício de tentar compreender a existência do outro. E continuando, já que o tema da aula é o desenvolvimento pessoal, né? Esse é o grande objetivo dessa jornada, dessa quinta aula, está lá. A jornada de desenvolvimento pessoal é um processo de potencialização de habilidades,
competências para conquistar objetivos e criar condições para uma vida realizada em todas as instâncias, né? A emocional, a intelectual e a espiritual. E a gente também pode falar na vida acadêmica, né? Na vida escolar, na vida do trabalho, a vida com a família, enfim, né? O ser humano, ele não se reduz só a uma instância, né? Ele é multifacetado, aumentando sua capacidade e disposição para tomar o controle de todos os eventos da própria existência, né? Aqui a gente colocou para tomar o controle, mas é pelo menos a gente tentar controlar, né? Porque o planejamento faz a gente conseguir visualizar o que está vindo, né? Para tentar mudar e não ser pego de surpresa. E continuando, diz lá, a jornada de desenvolvimento é um processo, deixa eu até colocar aqui no meu computador para acompanhar, de potencialização para conquistar objetivos e criar condições de uma vida realizada, né? E só continuando aqui, até para que vocês tenham a nossa lição de casa, até porque é muito importante que o aluno tome nota dessas competências, porque a gente vai falar sobre elas na próxima aula, que é o preenchimento das rubricas, que é aquela aula tutorial, né? Então, ele escolheu lá no primeiro bimestre as 2 competências que ele iria trabalhar. Na próxima aula, a gente vai falar das 2 competências que ele vai intencionalmente pensar sobre elas e trabalhar em cima delas com o preenchimento das rubricas, né? E por que é tão importante esse preenchimento? Para o próprio aluno acompanhar o seu desenvolvimento e também o professor, porque a ideia é que o professor tenha um relatório, né, uma relação se o aluno está aprimorando, se ele parou, né, em que degrau, em qual estágio ele está. Então, diz lá, o desenvolvimento pessoal é um processo pelo qual a pessoa se propõe a pensar em buscar, aliás, a passar em busca de suas habilidades, competências e talentos para potencializá-los ao máximo. A ideia é que, a partir desse processo, você conquiste objetivos específicos com maior facilidade. E para a gente colocar aqui outras competências que os nossos alunos desenvolveram no decorrer do ano letivo ou a partir de 2020, a gente colocou outras aqui. Ops, eu estou aqui atrapalhada hoje, que eu estou no computador e mexendo aqui no controle, que é organização, respeito, imaginação criativa e tolerância ao estresse, e outras que a gente poderia ter colocado ali, né? Mas a gente pode falar da organização. O aluno teve que aprender a se organizar, né? Até para que ele crie uma rotina de estudo, né? Eu, como professora, também tive que aprender a me organizar de uma outra forma. E a tolerância ao estresse. A gente sabe que toda mudança causa um certo estresse. E aqui o nosso momento mão na massa, né, que é pedindo, eu já adiantei antes, mas é o registro, né, das competências socioemocionais que mais se relacionam com a bagagem que você adquiriu. Essa bagagem que a gente falou lá no começo da aula, né, como uma metáfora da vida, uma metáfora como uma jornada, né, uma viagem da própria vida. Dê exemplos das ações em que você exercitou essas competências. E na próxima aula, nós veremos as rubricas de avaliação socioemocional. Jane, a gente praticamente aqui já esgotou o tempo. Eu vou pedir que você fale os comentários finais para que a gente possa fechar a aula já agradecendo a participação dos professores e dos estudantes que nos acompanham aqui. É com vocês, você já pode concluir e pedir para que os professores e alunos avaliem essa aula. Eu agradeço profundamente, Luanda, pelo compartilhamento dessas reflexões sobre esse projeto de desenvolvimento, né, das competências socioemocionais. Nós estamos sempre refletindo as nossas práticas, as nossas ações, né, e as habilidades e competências que nós precisamos ter para vivermos juntos. Né? Um indivíduo nunca anda só, ele sempre está com seus grupos, a família, a escola. E nós, para sonharmos, nós também precisamos dos outros. Por isso que o projeto de vida é tão importante, e compartilhar essa reflexão sobre o projeto de vida é fundamental com os nossos colegas professores e os nossos estudantes. Avaliem essa aula linda da professora Luanda, e nós agradecemos profundamente. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até semana que vem.